A Bíblia é cheia de boas notícias. O Evangelho é chamado, ele é as boas novas, ele é as boas notícias. Então, muitas vezes nós passamos uma vida inteira tentando provar o nosso valor para os amigos e para as pessoas à nossa volta. Em 1 Samuel 13, 11, 12 está escrito assim: perguntou Samuel: que fizeste? Respondeu Saul: quando vi que o povo ia se espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmás, pensei: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Assim senti-me constrangido a oferecer holocaustos. Tem dois pontos muito importantes nesse trecho aqui. Saul queria agradar o povo. Samuel não chegava, Samuel estava demorando a chegar, e ele, com medo de Samuel passar do dia que ele havia marcado, ele ficou agoniado, e ele mesmo resolveu oferecer o sacrifício para poder agradar o povo, para poder não perder o povo, né? Para o povo não despertar. E Saul também, aqui nós vemos que ele queria provar o seu valor para Deus, que ele ainda diz assim: ainda não obtive a benevolência do Senhor. Então ele estava preocupado ali em provar para Deus quem ele era. Então ele diz: pensei, o importante ele colocou essa frase, então eu pensei. O importante não é o que nós pensamos. O importante é o que a palavra de Deus nos orienta. Nós não podemos passar os nossos pensamentos na frente da palavra de Deus. Esse é um princípio de crescimento muito grande. Quando nós aprendemos a fazer dos nossos pensamentos, a dar a primazia na palavra de Deus aos nossos pensamentos, aí nós começamos a entrar num caminho de vitória. Então, Saul queria provar o seu valor, né? Ali ao povo, a Deus. Quantas vezes nós queremos ficar provando o nosso sucesso, o nosso valor, né? O que nós temos que entender é que o nosso sucesso e o nosso valor são incapazes de sustentar a nossa fé. Os amigos e as pessoas que consideramos importantes ao longo da nossa vida, quantas vezes se dispersam durante a nossa história de vida? Então, o cerne da vida cristã, ela é tudo sobre conhecer a fé e experimentar o perdão que vem de Deus. O nosso verdadeiro valor é confirmado numa cruz e num túmulo vazio. Isso aí parece meio estranho, né? Como o valor de alguém pode ser confirmado numa cruz e num túmulo vazio? Nós não podemos deixar o mundo determinar quem nós somos. Em Romanos 12, 2 está escrito assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, para que tenham experiência, para que tenham prática de qual seja não só a vontade de Deus, meus irmãos, mas aqui está escrito assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a crença de provarmos para Deus que somos bons, ela não é um caminho de fé. No reino de Deus não é assim. Provar o nosso valor para Deus. Quantas vezes pensamos que não somos bons o suficientes para Deus nos amar? Porque dentro disso aí, cada vez mais nós provamos que nós falhamos diante de Deus, né? Essa crença pode trazer consequências muito complicadas para a nossa fé. A graça, ela opera de fé em fé e não pelo que fazemos. Saul tentou fazer por si mesmo. E no versículo 13 está escrito assim: disse Samuel a Saul:
procedeste neciamente em não guardar o mandamento do Senhor, em não ouvir a palavra do Senhor, em não obedecer, em não seguir a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor teu Deus te ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o teu reino sobre Israel. Então, as boas notícias que nós temos através desse entendimento é que todos nós falhamos. Como isso pode ser uma boa notícia? Ele é uma boa notícia. Em Romanos 3, 10, 11, 12, é muito cristalino. Esse trecho é muito nítido, muito claro, ele não tem confusão alguma. É uma mensagem maravilhosa. Ela está escrito assim: contudo está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Aqui não fala, não, tem 2 ou 3 justos, como foi achado lá quando Abraão intercedia por Ló. Não, aqui ele está falando de toda a humanidade. Ele está falando, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Ele está dizendo aqui que por livre e espontânea vontade, no nosso mover, nós nunca procuraríamos o Senhor. A palavra de Deus fala que Deus nos amou primeiro, Ele nos buscou primeiro. Por isso nós podemos amá-lo, por isso nós podemos buscá-lo. Ele fala, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aqui todos nós teríamos a mesma sentença se não fosse por Jesus. E no versículo 23 desse mesmo capítulo de Romanos 3 diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, que no início, essa primeira frase, ela não tem um ponto final. Ela não é assim, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ela tem uma vírgula, que traz razão para tudo. Ela diz assim, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e são justificados gratuitamente, imerecidamente, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, esse é o cerne do Evangelho. Não é por quem somos, não é por quem nós pensamos que algum dia chegaríamos, ou poderemos chegar em algum lugar, mas é pela graça de Deus, é pela fé que nós somos salvos. Então nós temos que aprender a andar de fé em fé. Assim é o reino de Deus, assim é o chamado de Deus. Então essas são as boas notícias. Todos falhamos e a sentença para isso é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. São boas novas, são boas notícias. Não temos que provar o nosso valor para os amigos, não temos que provar o nosso sucesso para nós mesmos, não temos que provar o nosso sucesso ou o nosso valor para Deus. Entender que o reino de Deus é manifesto também através da palavra dele. Saul não a obedeceu, não entendeu que a palavra era para preservá-lo. Então muitas vezes nós temos a palavra como um peso, como um castigo, temos medo da palavra de Deus, mas o que nós temos que entender é que a palavra de Deus, toda ela, é uma preservação de vida para todos nós. Então ele procurou uma solução momentânea, porque ele estava ali num aperto, ele procurou uma alegria momentânea, um reconhecimento de todo o povo. Ele pensou ali que ele poderia ser o grande libertador, ele pensou ali que com aquele ato dele, ele poderia provar o seu valor para o povo, provar o seu valor para Deus. Então nós temos a ideia, a crença de que podemos conviver com coisas em nosso interior,
e ocultá-las de Deus para sermos aceitos por Ele. 1 João 1,9 está escrito assim: se confessarmos os nossos pecados, será que está escrito assim? Ele vai nos punir, nos castigar para o resto das nossas vidas? Não está escrito assim. Lá está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele não só é fiel, nos purifica, como também Ele é fiel, não apenas nos perdoa, mas como também nos purifica de toda essa injustiça herdada, de toda a injustiça que ainda estamos sujeitos a ter. Então, a nossa vida também é baseada no quanto nós podemos agarrar, no quanto nós podemos segurar para termos um sentimento de segurança. Às vezes nos agarramos a pessoas, às vezes nos agarramos ao nosso sucesso, ao nosso próprio valor. Mas em Lamentações 3, 22, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa, e não o meu valor, e não o meu sucesso, e não as pessoas que eu encontro que me trazem segurança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Nas nossas vidas, grande é a tua fidelidade. Boas novas, boas notícias. Os anjos anelaram por ser os transmissores dessas boas notícias. Então, esse caminho de entendermos a nossa falha, de entendermos que Deus, Jesus é aquele que nos repõe, Jesus é aquele que nos faz ser uma nova criatura, nos faz adquirir a probabilidade de ser tudo aquilo para o qual Deus nos chamou, para o qual Deus nos criou. Romanos 8 diz que nada nem ninguém, nem eu mesmo, nem o inimigo, nada, leia esse capítulo depois, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É a respeito do amor dele por nós. É tudo a respeito do tanto que ele nos ama, né? Por isso nós somos mais que vencedores, por causa do amor que ele tem por nós, por causa do resgate que ele fez por nós. Por isso nós somos mais que vencedores. São boas notícias. Então nós temos que parar de buscar entre os mortos aquele que vive, parar de buscar coisas mortas, porque nós já temos a vida dentro de nós. Aquelas mulheres foram cedinho ali exercer quando Jesus morreu, foram no túmulo exercer a boa função delas de piedade, de compaixão, de cuidado, levaram um unguento, óleo para passar no corpo de Jesus. E Lucas 24, 5 e 6 diz assim: elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra. Mas os homens, os anjos, lhe disseram: por que buscai entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou, ressurgiu. Boas novas, boas notícias. A obra de Jesus na nossa vida é completa. Ele ressurgiu. Então não vamos buscar entre coisas mortas aquele que vive. Que o Senhor Deus nos dê vida em abundância.